Está com prazo, deixa eu ver aqui. Eu tenho tanta data na cabeça, mas que. Mas qualquer coisa eu olho aqui que tá lá no link, né? Ah, tá, olha aí. Tranquilo, eu olho, pode ficar tranquilo para adiantar a Eu tenho aula muito aí. prazo na cabeça. Nossa, não, mas tá tranquilo. Bom, então se ninguém tem nenhum exercício, nem dúvida nenhuma, matéria nova hoje, hein? Oi. Só uma dica pra você aí, ó. Você tá falando dos nomes no começo, no final da aula de física, o problema não tá os nomes agora. Oi, Raul, não entendi. O senhor tá falando dos nomes na aula de física, né? Que você não conseguiu anotar, anota agora no começo aí, aproveitar todo mundo chegando e vai anotando os nomes. Ah, boa, peraí. E hoje tem muita gente, hein? Eu queria fazer uma chamada, entendeu? Eu não consegui. Foi tenso, né? A aula foi tão A aula foi intensa que eu não consegui parar. Sabe aquela chamada? Falar, aluno X, aluno Y. Eu queria fazer isso. A aula foi forte, professor. Foi forte demais, né? Foi muito... E muito produtivo, cara. Foi boa, viu? Boa, né? Boa, foi ótimo. De vez em quando fica boa. Não, mas vai melhorando, pô. Cada dia que passa a gente vai entender mais. Essa aí foi top mesmo. Essa aí deu. É porque, professor, a gente, né, se fez o formulário lá e tal, pra gente tentar ajudar a melhorar a aula, né? A gente criticou no formulário, mas tem que elogiar também. Eu também concordo que a aula de hoje, na aula de física, foi muito produtiva, apesar da dificuldade, ela foi... Ajudou bem. Entra toda hora, né? Eu tinha um computador, Raul, que ele era o da Toshiba, né? Eu deixei fora, choveu, ele molhou. Aí acabou. Uma máquina que foi pro saco. Aí eu tô com da positivo, mas pelo amor de Deus, ele não dá conta do recado. Beleza, pessoal, vamos lá. Não estamos aqui para reclamar, nós estamos aqui para resolver, para formar, né? E crescer aí profissionalmente. Semana que vem eu vou dar um pequeno conversa com vocês de 5 minutos sobre o poder, hein, gente? Vai ser muito legal. Vou trazer uma história de Demóstenes para vocês. Não vou fazer isso hoje, não. Vou preparar direitinho. Vamos lá. Vocês já imaginaram, por exemplo, né, de que é feito... Não sei se eu já fiz essa pergunta. De que é feito o grafite? Qual que é o elemento que é feito o grafite, hein? Se eu tô certo, sabe? É spray, né? Tinta spray. É do grafeno. Não, grafeno. Grafeno é outro tipo de negócio e é outra coisa totalmente diferente. Isso. Qual que é o átomo na tabela química que é realizado o grafite? Tipo assim, se você quebrar o grafite até chegar no átomo, qual que é o átomo? Alguém sabe? Grafite. Grafite, eu só lembro de... Carbono, professor? Carbono, muito bom. Alguém falou aí, carbono, professor. O carbono, o grafite é feito de carbono. O grafite, a gente pode considerar ele como um material macio, como um material de elevada dureza. E aí? O professor nem entende direito o que é dureza, né? Eu não entendo muito bem isso, não. Mas aí eu vou dar alguns exemplos de materiais que têm dureza mais elevada que os outros. Né? A borracha, se você comparar a borracha com o aço, por exemplo, qual tem dureza mais elevada? O aço, né? O aço tem dureza mais elevada. Então, isso é uma propriedade, tá, gente? O que é propriedade? Dureza é uma propriedade. E a dureza, por exemplo, se pegar na antiguidade, né, a tabela Mohs, por exemplo, vocês verão isso, né, porque vocês vão ver mineralogia, vão ver essa questão de tipos de minerais, vai ver que a tabela Mohs ela é muito aplicável, né? Então, a dureza era o seguinte, ele pegava dois materiais e o que riscava o outro tinha dureza mais elevada. Entendeu? Então, o grafite é um elemento com baixa dureza, ele era riscado por muitos, mas ele também riscava algumas coisas. Certo? E a tendência é do quê? Do aço riscar a borracha. Porque o aço tem dureza mais elevada que a borracha. Tá? Só que a propriedade da borracha, ela tem uma coisa bacana, né? Você pega um pedaço de gominha e estica. Quando você solta, o que acontece com ela? Ela volta para a forma inicial. Isso chama propriedade de elasticidade. Então, as propriedades é que dão aí a utilização
dos materiais para determinados meios, tá bom? Daqui a pouco eu mostro um vídeo bacana para vocês em relação aos tipos de materiais. Agora, quando eu falo que o grafite é um dos materiais mais macios, existe outro com uma dureza maior elevada. Ele é o mais duro da tabela Mohs, é o diamante. É o diamante. Ok? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o elemento químico que forma o diamante? É o carbono também? Ué, o carbono também? Como assim, né? Peraí, o carbono, então, ele forma um dos materiais com a maior dureza que tem no nosso planeta, e ele tem outros materiais que têm dureza pequena. Por que isso? Por que isso, né? Por que o carbono, uma hora, ele está num amontoado de átomos, ele forma um material igual o grafite, com dureza baixa, e outra hora ele forma um material com extrema dureza, que é o diamante. Será que ele é maleável, professor? Tem a ver da fusão? É porque, pessoal, por que é maleável? É porque as ligações entre eles. Tá? Como que os átomos se ligam entre si e como que as moléculas se ligam entre si, faz com que uma hora o carbono ele fique como um grafite e uma hora ele fique como um diamante, tá? Então, tudo começa com a forma que é ligado quimicamente o material. E claro, né, isso também influencia o seguinte, no momento da criação, como é que ele deixa o professor tentar explicar para vocês. Por exemplo, o diamante, ele vem pelo seguinte, né, os materiais, os animais morrem, eles sedimentam ali debaixo da terra, ela recebe calor, fica com alta pressão, então aqueles átomos de carbono ali, ele começa, através de muitos anos, com pressão e calor, a formar um tipo de ligação química. Por isso que, né, a pressão e a temperatura com que esses átomos estão sendo ligados também influenciam, tá bom? E a gente vai ver isso, vocês verão isso, por exemplo, os metalurgistas, né, os técnicos metalúrgicos, vão ver que o aço, por exemplo, quando ele recebe calor e resfriado rapidamente, ele tem uma certa dureza, e quando ele recebe calor e é resfriado bem lento, tá? O rápido é chamado de têmpera, quem já trabalha na área vai entender um pouquinho o que você está falando, você tem um aço com dureza mais elevada do que aquele que é resfriado lentamente. Por quê? Porque essas propriedades é como que esse material, e os materiais, eles se ligam e como que isso interfere aí no dia a dia. Tá bom? Então, as propriedades... Professor, Oi? Professor, deixa eu te perguntar. Então, o diamante ele é mais duro do que o tungstênio? É mais duro que o tungstênio. O diamante é mais duro que o material tungstênio. E olha que legal, o tungstênio, a característica dele é ter uma temperatura de fusão elevada, né? O que é temperatura de fusão? É passagem do estado sólido para o líquido. Vou dar exemplo. O gelo. O gelo é a água em estado sólido. Certo? Tudo bem? E o aço, acontece isso com o aço também? Acontece. O aço está em estado sólido, na temperatura ambiente. Se você pegar o aço e aquecer ele acima de 1.500, 1.400, 1.500, ele vira líquido. Ele ferve a partir de 2.000, né? 3.000. 2.000 ou 3.000? Tungstênio? Não, o aço. O ferro. O aço acima de 1.500. 1.400, 1.500, aí depende da quantidade de carbono que tem nele. Ok? 1.500, 1.538. Tá bom? Tungstênio, 3.400. O alumínio. O alumínio, se você aquecer ele ali acima de 600, 660 graus, ele passa do estado líquido. Por isso que é mais fácil, às vezes, você fazer uma panela de alumínio, fazer alguns materiais de alumínio, porque o calor que você tem que jogar nele é menor que do aço. O alumínio 660, aço 1.500. Tá? Tudo isso por quê, pessoal? Como que os átomos como que eles se ligam, né? Os átomos e as próprias moléculas entre si.
Bacana? E aqui, ó. Aço aí, professor, que é dobrável é corrimão, né? Pode-se dizer. Que é o quê? Aço dobrado em alta temperatura pode ser um exemplo simples, é um corrimão, né? Corrimão, né? A solda que é realizada nele, não é isso? Isso. A formação dele, por aí vai. Então, quando eu falei para as propriedades, eu queria que entendessem isso. A própria condução de eletricidade, a gente estava conversando a respeito disso, né? Um material de cobre, ele permite a condução de eletricidade. Uma borracha, ela já atrapalha bastante, né? Tanto que ela é usada como proteção. O eletricista tem que usar um calçado de borracha para não tomar choque. Tá? Então, as propriedades fazem utilização diferente do material. Aqui, ó, olha que legal, a gente está falando no elemento hidrogênio. Olha só, como que a ligação química é diferente, né? O hidrogênio, ele liga com outro átomo de hidrogênio, fica 2 átomos de hidrogênio em forma de gás, um gás altamente explosivo. Então, o camarada aqui, ó, ele está fazendo uma experiência com hidrogênio em forma de gás. Uma bomba, né? Explosivo. E aqui do lado direito tem a água. A água é o quê? Uma ligação química de hidrogênio mais oxigênio. A famosa H2O, né? Isso, 2 átomos de hidrogênio com oxigênio. Então aqui, o H2O é fluido, não explode. Se você colocar 2 átomos, ele fica gás e altamente explosivo. Então, a forma que os átomos são ligados faz com que propriedades, né, o estado físico fique diferente, propriedades fiquem diferentes. Tá bom? Vamos ver um vídeo legal aqui, esse da tabela periódica aí. Você vai colocar um vídeo rapidinho aqui para a gente ver a explosão do hidrogênio, como curiosidade. Me queria perguntar mais alguma coisa? Não, só vou ter que abandonar o barco aí, professor. Quem que está falando? É o Anderson, vou lá trabalhar. Beleza. Beleza. Caso o senhor for fazer chamada aí, você já tá na moral aí. Tá, joia. Falou. Boa noite pra vocês e boa aula. Boa noite, bom trabalho. Alô, filho, bom trabalho. Tá sem som, professor. Ô, professor, o senhor silenciou seu microfone. Saiu. Problemas técnicos. Deu o mesmo BO de novo. Voltei. Tá ok agora? Olha o homem aí. Estão enxergando a tela? Sim. Sim. Beleza. Eu estava comentando, né, que propaganda de bis no YouTube, né, se quem está com fome aí é até maldade. Eu estava em silêncio, vocês não escutaram. Vamos lá. Se o pessoal achando que foi ignorado, foi não, viu, professor? Hidrogênio, tá vendo? Olha que legal. Ele fez uma câmera em baixa velocidade para mostrar a explosão de hidrogênio em forma de gás.
ever since our first element video, we've been using match on the stick, blow up balloons, hydrogen. And the thing that's always puzzled me is that when they blow up, the flame has a reddish colour. And it's well known that hydrogen, when it burns, for example, in a Bunsen burner or something like that, gets an almost colourless flame. So why should the balloon give a red flame, reddish flame when it blows up? And I came up with an idea on one of our videos. It may be the rubber of the balloon that's burning. Está questionando por que a bomba do hidrogênio, né, é vermelha no balão. Up the rest of the gas, and the hydrogen gas gives out red light. We were quite interested to see if this was really true. And the obvious way to do is fill the balloon going on in high speed to see what happens to the rubber when you light the balloon. When we looked at the video, it's extraordinary. The rubber disappears and flies off into the air before the gas really starts burning at all. Vocês entenderam o questionamento dele? Que legal? Tem tudo a ver com o que a gente que eu estou conversando com vocês. Né? Ele falou, poxa, por que o hidrogênio, quando ele queima, ele é um fogo incolor? Não tem nem cor, né? E quando você coloca ele dentro do balão, a explosão dele fica vermelha. Vocês viram aquele legal? Tem nada a ver com a borracha do balão, tá vendo? But now you've got to do the experiment and see what it might be. So the next experiment, he said, try burning a balloon filled with a proper mixture of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. Water is H2O. So what you need twice as much hydrogen as oxygen. This is what chemists call stirring potential mixture. That's the mixture, just the right amount of product. Problem is, the source is exposed with a very loud bang, so we were quite frightened. And we had to sort of it. Since the gas is already mixed, we have to faster, so you get much bigger shock wave. So, try the experiment, let's watch what happens. Ai, que legal. If you look carefully, you can see that as the flame touches the balloon, the reaction goes really fast. The balloon lights up like an electric light bulb before it's lost its shape at all. And then it slowly spreads with the bright light, which is much brighter than with the hydrogen by itself, because the reaction is going faster, so the temperature goes up much higher. And what's interesting is that the flame separates into 2 parts from the point where you add the match. This is actually quite a well-known effect when there are gas explosions in houses, when they light a match when there's gas in their house. Very often the person who lights the match is okay because the explosion spreads away from them, and it does huge damage, and they're left in the middle feeling a bit stupid because the house has gone. It really looks as if all is right. That is, the reaction is completely differently. I really feel that I have learned something about this reaction. I was talking to quite a senior physicist yesterday who
much. And he was amazed that the balloon would burst and the rubber disappeared before the hydrogen caught fire. And so was I, because it all happened so fast that normally one doesn't see this, and your gut feeling is that hydrogen explodes easily, so of course it will blow up not before the balloon does. Professor. Oi. Fazer um Professor voltar aqui. Não, beleza. Não, pode falar. Pode falar. Meu comentário aqui, até quem tem... Muita gente tem criança pequena em casa, tem filho. Falar uma coisa que aconteceu comigo. Ótimo. Tem criança, pessoal vendendo aqueles balão metalizados na rua, aqueles balão bonitinho. Criança fica louco com aquilo. Eu peguei e comprei um balão para minha filha, e já deve ter uns 3 anos, porque nunca mais eu comprei. Aqueles balão na rua. Principalmente se o pessoal fica vendendo na porta do mercado, você não sabe a procedência, que era para vender aquele balão com, acho que com gás hélio, né? Gás hélio, sim. Aí, o balão daqui, a minha menina tava brincando com o balão na cozinha, o balão tava subindo, aí minha esposa tava fazendo janta. Esse balão pegou na beira do fogão, mas tem uma explosão, mas horrível. Aquela explosão assim, parece que abriu um fogo e voltou de uma vez, assim, uma explosão feia demais. Aí, foi assim, engraçado, um negócio perigoso desse jeito. Eu deixei, né, só não comprei o balão mais, não sabia. Aí, poucos dias depois, eu vi uma situação que passou uma reportagem que uma criança estava brincando com um balão desse no apartamento, o balão pegou na televisão, o balão explodiu, queimou a perna da criança e ainda queimou o tapete no apartamento. Aí foi falando sobre um químico lá falando sobre o que acontecia, falou que o pessoal estava fabricando hidrogênio em casa para poder pegar, encher aqueles balões e vender na rua. Meu Deus do céu. Você viu que o cara ficou longe, né? Mas continue. Aí eu vi, mas eu tomei um susto, eu falei, misericórdia, tem gente que tá comprando isso. Lógico que às vezes você faz até para ajudar a pessoa, né, que tá pegando e tá comprando, mas você não sabe o risco que você tá levando dentro da sua casa. Que tá dentro do balão, o balão tá voando, ele tá bonitinho para criança, mas você não sabe a procedência do gás que tá ali dentro. Aí foi olhar, eles estavam fabricando hidrogênio em casa, aprendendo no YouTube, fazendo experiência, armazenando. Teve até um rapaz que explodiu o apartamento dele, que estava armazenando uma mistura de soda cáustica com pó de alumínio, mais uma outra coisa lá, que estava fazendo hidrogênio. Aí fica até o alerta para quem comprar aqueles balão, saber se é o gás hélio mesmo, que não acontece isso. Porque às vezes você está levando uma bomba para dentro da sua casa e você não está sabendo. Nossa. Complicado, né, Luciano? Obrigado, muito bom. Para vocês verem que na experiência o cara fica longe. Né? Ele coloca o fósforo longe, né? Coloca uma vara longe, porque é hidrogênio, gente, é perigoso, né? O barulho até assusta. Não sei se... Luciano, era hidrogênio. Como é que foi o barulho? Do balão? Cara, foi um barulho muito forte. Foi um barulho muito forte. Ensurdecedor, né? Isso, deu um barulho tão forte. E o fogo que deu nele, foi o seguinte, ele é como se tivesse, assim, desse uma bola de fogo e ela, tipo, ficasse pequena de uma vez. Explodisse e voltasse de uma vez. Uma situação muito estranha. Tipo assim, ela não espalhou pro ar, não. É como se explodisse e puxasse tudo de uma vez. De uma vez. Ficar só aquele fogo assim, explodir e some rapidão. Muito interessante. Bacana. Ô, Luciano, você não estava com uma bomba atômica na sua casa, não? Pô, cara, eu achei que era, viu? Mas o hidrogênio, ele realmente, ele é explosivo nesse ponto, né?
Muito interessante. Isso aí até fica o alerta aí para quem tem criança que vê, fica doido com aquele balão, mas você sem saber o que gás que tá ali dentro, cara, ou se é o hélio, ou se é hidrogênio, porque aquele, até explicou, o cara que fabricava, o cara que falou que fabricava, o hélio, o gás hélio, ele era muito, ele saía muito caro um cilindro de gás hélio, e o lucro era pouco, e pelo que ele fazia pela internet, ele saía barato demais, ele tinha lucro demais com isso. Que isso? Que ele fazia. Às vezes o cara nem faz por mal, ele não sabe o que é que ele está fazendo, né? Às vezes ele não tem noção do que ele está fazendo, né? Obrigado, foi muito bom aí, acho que foi muito construtivo isso aí. Alguém me perguntou, daqui a pouco eu respondo, né? A bomba realmente de hidrogênio é uma das mais potentes sim, por conta de separação do núcleo dele é mais difícil. A bomba atômica, a energia dela é a energia interna, é do núcleo, de prótons, né? Você tem que separar os prótons ali, tá? E se você comparar, por exemplo, né, o urânio, que ele tem muitos prótons, a energia dele ali pode ser mais fraca para separar. Agora, do hidrogênio, não, o hidrogênio, o núcleo dele é muito mais, com a menor quantidade de prótons, o núcleo dele é muito forte, né? A energia que sai ali é muito forte para poder separar, tá? E um detalhe interessante, tá, gente? Que a bomba atômica, aquela, por exemplo, foi acionada no Japão, somente 14% da energia dela... Professor, oi? Eu já tive a experiência de ver fabricando esses balões. Ah, você já teve? Sim, foi feito com, se eu não me engano, alumínio, soda cáustica e água. E misturou dentro do cilindro grande. Aí, viu, professor? A bomba mesmo. Pois é, beleza, agora a gente sabe que se vê, falou, filho, não faz isso. Você está cometendo um crime, você pode estar cometendo um crime sem saber o que está fazendo. Tá alto, né? Gente, eu vou só colocar o fone aqui, eu vou sair e entrar de novo. Beleza, Zeno, muito bom o Anderson também, né? O Elvis perguntou sobre a bomba, espero que eu tenha respondido ele aí. E ali na experiência, o que o químico e físico ali, ele mostrou? Que a questão do oxigênio, ele influencia na queima do hidrogênio. Então, quando o hidrogênio é puro, ele fica mais incolor, e quanto mais oxigênio você insere, mais a intensidade ali, ela fica na cor mais avermelhada. Bacana? Por que foi legal? Porque a gente começa a entender o seguinte, que a ligação química entre os átomos influencia não só na propriedade, mas às vezes numa própria explosão, na estado de fase do material. A gente viu que o hidrogênio puro é gás, mas se ele misturar com a água, ele vira líquido na temperatura ambiente, e por aí vai. Espero que o vídeo tenha contribuído aí, bacana para o conhecimento. E o Luciano e o Anderson enriqueceram mais ainda. Espera aí que eu vou sair e volto rapidinho, porque eu vou colocar o fone e vou ficar mudo. Oi, vamos ver se eu fiquei mudo ou não. Fiquei mudo, né? Não, tá ouvindo. Ah, ok. Espera aí que eu vou projetar para vocês aqui. Então, as ligações químicas, né? Professor, você matou um tempão aí. Só para vocês entenderem que a ligação química, ela tem a importância. Os átomos, os materiais, eles começam a se diferenciar com essas ligações. E como é que é a classificação das ligações químicas? Ela tem as intramoleculares, que ocorrem entre os átomos para formar moléculas. E a gente vai ver que molécula
por exemplo, né, uma molécula de água, H2O. Eu tenho H2O. Ok? É uma ligação com um hidrogênio, dois hidrogênios, perdão, que se ligam a um oxigênio. Tá bom? Ou seja, uma molécula de água, ela tem um composto aí de ligação de átomos de hidrogênio com oxigênio. E ela é responsável pelo quê? Então, as ligações intramoleculares, elas são responsáveis pela propriedade química dos compostos, tá? E são divididas em iônica, covalente e metálica. Então, a gente vai ver essas três aí, iônica, covalente e metálica, e depois tem as ligações ou forças intermoleculares, que ocorrem entre as moléculas. Então, a intra é para formar a molécula, e as inter é essas moléculas, como é que elas se ligam com outras moléculas, ou as moléculas semelhantes, e também, né, multiplica aqui as propriedades físicas dos compostos. Então, tem uma diferença, e tome cuidado, o professor está chamando a atenção, né? As moléculas são responsáveis pelas propriedades químicas, e as intermoleculares são as propriedades físicas dos compostos. E aí ela divide em o dipolo, 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 dipolo induzido, e a ligação de hidrogênio. Bom? Pessoal, tudo bem? Tudo bem. Então, aqui, ó, existem três tipos de ligações intramoleculares, que é essa primeira aqui que a gente falou que vai classificar, e a gente vai estudar elas primeiros aí. No máximo das intermoleculares que a gente vai ver é a ligação da ponte de hidrogênio. Esses três tipos de ligações intramoleculares são as covalentes, metálicas e iônicas. Os átomos buscam, ao fazer uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Aí a gente chama da regra do octeto. Vocês lembram do gases nobres? Sim. Sim. Onde que ele fica na tabela periódica, hein? Da família do Ele fica na família do... da família do hélio. Do S? Na última coluna, né, professor? Na última coluna, isso aí. Muita gente falou, não consegui entender, eu entendi o último. Na última coluna. E ele tem a regra do octeto. Por que lembra que a gente colocou uma coroa lá, gases nobres e tal? O que acontece? Se a gente fizer a distribuição eletrônica dos gases nobres, retirando o hélio, todos eles vão ter o quê? 8 elétrons na camada de valência. Pessoal, o que é camada de valência? É a última camada. Na última camada, todos os átomos dos gases nobres vão ter 8 elétrons. E aí, o que faz diferença desses átomos dos gases nobres para os outros? Normalmente eles não querem, em condições normais, combinar com ninguém. Tá? Então, por exemplo, né, quem gosta aí quem já viu os balões aí, até isso é perigoso, né, Luciano? Porque o gás hélio, normalmente o cara, vamos dizer, colocava um pouquinho, né, para dentro do corpo, ele ficava falando igual o Pato Donald. Vou colocar hidrogênio puro, não deve ser uma coisa muito boa, não, para dentro do organismo, entendeu? O argônio é um gás nobre, tá? O argônio é um gás nobre. Se te for em pouca quantidade, o cara for engolir um pouco de argônio, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque o argônio tem um sonzinho aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tirou? Obrigado. O argônio, o hélio, os gases nobres, eles não combinam quimicamente com os outros elementos. Né? O professor, na época, minha até brincava, esses são os gases antissociais, eles não se misturam com os outros elementos. Por quê? Ele tem 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Ok? E aí, o que acontece? Quando o átomo ele tem 8 elétrons na camada, ele fica estável. Ele não fica buscando outros elétrons. Não quer buscar outros elétrons. Ah, tem 8, estou estável. Ok? Agora, se ele tem 7,
O que vai acontecer? O átomo tem 7 elétrons na camada de valência, na última camada. O que tende a acontecer? Ele tende a buscar um elétron para interar o 8. Ok? E se ele tiver um elétron na camada de valência, na última camada, o que ele tende a fazer? Puxar mais. Não. Doar esse elétron. Ele tende a doar esse elétron. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei a tabela periódica. Coloquei a tabela periódica aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala mais, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Grupo 1, hidrogênio, lítio, sódio, Na aqui, ó. Olha o Na. O Na, ele vai ter quantas camadas, pessoal? Vamos relembrar aí. Quantas camadas o Na tem? Tem que puxar de você para vocês entenderem esse exemplo. Senão eu fico falando aqui, o que o professor está falando? Tem quantas? 3 camadas. Então, ele tem um núcleo, ele vai ter 3 camadas. Como é que é? Muito bom, parabéns aí. Como é que você sabe que ele tem 3 camadas? Por quê? Por que ele tem 3 camadas? Como é que eu sei olhando pela tabela periódica? Porque ele está no terceiro período, professor? Ele está no terceiro período, está na terceira linha, muito bom. Viu como é que o estudo da tabela periódica é fino? Vocês já estão alinhados aí. Olha que legal. E aí, na última camada, como ele está na primeira coluna, eu sei que na camada interna aqui ele tem, né, 11, 2, 8. Ele tem 2 camadas na primeira, que é a K, 8 na segunda, 8 elétrons na segunda, e na terceira ele tem quanto? Quantos elétrons? 1. O que o Na ele tende a fazer? Ele fica doido para perder esse elétron, porque na camada interna dele tem 8. Essa é a teoria de octeto. Na camada, né, a primeira camada chama K, a segunda L e a terceira M. Onde que tem um aqui é a camada M. Ele fica doido para perder essa camada para ficar com a camada L com 8 elétrons. E aí ele tem a estabilidade química. Então os químicos perceberam isso, né, e falaram o seguinte: o átomo adquire estabilidade ao completar 8 elétrons na camada de valência, imitando os gases nobres. Então, no caso do Na aqui, vamos parar na tabela. No caso do Na, como ele tem um elétron na última camada, ele fica doido para perder. Ok? Do outro lado, tá circular de verde aí, tá aqui o átomo de cloro. O cloro também está na terceira linha. Tá vendo que está na terceira linha também? O Cl. Tá, esse verde aqui, ó. Um quadradinho verde, é o cloro. Número atômico 17. Número atômico 17. Então tá lá o cloro, bonitão lá. Aí eu pergunto para vocês, né? Quantas camadas o cloro tem? 3 camadas também. Opa, igual o sódio, né? Que engraçado, beleza. Então tá lá o cloro com 3 camadas. Agora, quantos elétrons? Eu nem lembro. Tem que fazer a configuração aqui, né? Então, vou falar para vocês. Ele tem 7 elétrons na última camada. O cloro tem 7 elétrons. Né? E aí, o cloro, diferente do Na, para completar 8, o que acontece? Ele tende a ganhar ou perder elétrons? Que é isso? Oi? O cloro tem 7 elétrons na última camada. Ele tende a ganhar um elétron. Um elétron. E olha que legal. Então, o que acontece se um átomo de cloro está ali passeando pela rua, ele encontra o Cl, então aqui está o Cl cloro, né, e o vermelho é o Na sódio. O que acontece se um átomo de elétron está passeando ali pela rua, ele vê um átomo de sódio? Qual que é a tendência de acontecer? Puxar para isso. O sódio, o Na está doido para desvencilhar, está doido para sumir com o elétron. E o cloro está precisando muito de um. O que vai acontecer? Transferência, filho. Toma. Ó, toma para você. Ok? Então, e olha que legal. Todos os dois vão ser íons. Todos os dois vão ser íons. O Na, como ele perdeu um elétron, eu vou colocar o quê? Um sinalzinho de
lembram? Mais, porque ele perdeu um elétron. E o Cl vai adquirir um sinalzinho de menos, porque ele ganhou um elétron. Entenderam essa teoria do octeto? Ficou legal? Oi? Isso, o sódio vai virar um cátio e o cloro vai virar um ânion. Muito bom. Então, todo aquele conhecimento, né, anterior chegou nisso aí, no finalzinho, para a gente começar a entender como é que funciona isso aí, tá bom? Então, a regra do octeto, pode falar. Não, é só um comentário. O NA tá igual eu querendo perder meus quilinhos, tá doido pra perder, mas não consegue de jeito nenhum. É isso aí, né? Boa. Bacana, pessoal. Então, a regra do octeto faz com que os elétrons, né, eles tendem a querer ali, perder ou ganhar elétrons para adquirir uma estabilidade, que é ter uma última camada com 8 elétrons. Os gases nobres, eles não estão muito interessados em fazer essas trocas, não. Por quê? Porque já tem 8. Né? Chega um outro átomo ali de sódio perto dele, ó, filho, sai fora. Sai quebrando. Eu tô satisfeito. Não vem me entregar nada, não. E aí chega o átomo de cloro, doido para arrancar um átomo do argônio. O argônio fala, também não, filho. Eu já estou estável aqui. Por que você quer tirar meu elétron? Bacana? Fêmea. Ok? Existe também a regra do dueto, talvez não tão aplicável aqui, mas também, ó, o átomo adquire estabilidade ao completar a camada de valência com 2 elétrons, mas aí são o átomo, por exemplo, o hidrogênio, o lítio, o boro, são aqueles, né, para esses elementos representativos aí com poucos átomos, esse dueto aí é válido. Porque o hélio, ele tem 2 gases nobres, então o hélio, ele é um pouco diferenciado, né? Ele é estável com apenas 2 elétrons. O hidrogênio, ele está muito mais próximo da regra do dueto, então ele tende a ganhar, adquirir um elétron a mais, porque o hidrogênio só tem 1. O hélio tem 2, o hélio está satisfeito com 2. O hidrogênio, não, meu pai, eu estou precisando de um elétron aqui. Tá bom? Mas o principal que eu quero que vocês entendam aqui é o octeto. É o mais utilizado aí, o dueto também existe. Olha que legal. Então, numa ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na última camada, configuração eletrônica semelhante a um gás nobre. Eu só estou repetindo para vocês chegarem a entender aí que né, é o que eu falei aqui, ó. Esquece por enquanto a ligação covalente, tá? A gente vai entender mais na semana que vem, mas a ligação iônica fala o seguinte aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? O Na estava doido para perder um elétron. Ele passou perto do flúor, o flúor estava doido para ganhar um elétron, o Na transmitiu o elétron dele para o flúor. Então, a ligação iônica, a característica da ligação química iônica é isso. Tem um átomo que está doido precisando de um elétron e tem outro que está sobrando um elétron, para que todos os dois fiquem com 8 elétrons na última camada, na chamada camada de valência. A ligação química faz isso. O Na estava com o elétron sobrando, falou, tchau, pode ir para o flúor lá, ele ficou como cátion e o flúor como ânion, tá bom? Silêncio. Mas tá bom, né? Falou, não, professor, tá bom. Então, a primeira ligação é chamada de ligação iônica eletrovalente ou heteropolar. Definição. Elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons de carga contrárias que se atraem. Bom? E aí, atenção numa coisa aqui, ó. Normalmente, os átomos que estão desse lado aqui, que são os lembram? São os metais. O senhor meu complicou. O senhor mesmo já falou, né? Os metais que estão normalmente desse lado aqui, ó. Meu ponteiro está sumindo. Os metais que estão desse lado aqui, eles tendem a fazer o quê? Perder elétron. O berílio aqui, o magnésio, 12,
quantos elétrons na camada de valência ele tem? Magnésio, Mg aqui, está na segunda coluna. Quantos elétrons na camada de valência ele tem? Outro exemplo para a gente entender. 2. 2. E na camada interna dele tem 8, né? Então, ele tem 3 camadas, KLM, porque está na terceira linha. Está na terceira linha, 3 camadas. E ele está tendendo ali, ele tem 2 elétrons na camada L, na camada M8. Qual que é a tendência dele? Perder quantos elétrons? Ou ganhar quantos elétrons? O beri está na segunda, pessoal. Não, é o magnésio. Ah, o magnésio. Magnésio, terceira linha. Ele perde? Ele está tendendo a perder quantos elétrons? 2, né? 2. Isso aí, muito bom. Ô, professor, tem uma coisa que eu não entendi. No caso, a gente está falando dele perder, né, um elétron para um outro elemento? Sim. Ah, não, beleza. Vamos voltar no exemplo aqui do Na. O Na está na primeira coluna, perfeito? Isso. Eu desenhei 3 camadas do Na. Meu ponteiro deu algum problema aqui. Eu não sei o que eu fiz. Vamos marcar texto aqui. Então, está aqui o átomo de Na. Tem a camada K, 2 elétrons. Tem a camada M8. É o Na. E a última camada, L, tem 1 elétron. A interna dele tem 8. E a externa tem 1 elétron. Como que eu sei? Ou faz a distribuição eletrônica dele, com 11, ou eu olho a tabela periódica. Lembra? Terceira linha, 3 camadas. Primeira coluna, 1 elétron de valência aqui na última camada. Tem elemento que é mais complicado. A gente viu em certas aulas que é mais complicado ver isso. Para determinados elementos tem que fazer ali uma distribuição, mas tudo bem. Eu sei que tem 3 camadas, tem 1 elétron aqui na última camada. E a teoria do octeto fala o quê? Que o átomo, ele tende a ficar com 8 elétrons na última camada. Ele fica doido para fazer isso, para ter chamado de estabilidade. Mesmo que ele vire um cátion. Mesmo que ele vire um cátion, ele fica mais estável se ele tiver 8 elétrons na última camada. Se ele está com uma camada com 1 e a camada interna está em 8, ele está doido para perder esse 1. Mas, ok? Entendi. Mas aqui, o que acontece se ele perde, né? Igual a gente está trabalhando com... É com sódio, né? Isso. Ele perde esse um elemento que ele tem nessa última camada. Então, ele perde essa camada também? Ah, ok. É isso aí. Ele vai transferir esse elétron para o flúor, por exemplo, é um NaCl, cloreto de sódio, NaCl. Eles se juntam. Essa estabilidade é melhorada porque eles se juntam. Ok? Eles se juntam. Tá vendo esse verde e roxo aqui, ó? Sim, sim. É porque juntou cloro com o sódio. Juntou o cloro. Professor, né? Isso aí, o sal de cozinha, o famoso sal de cozinha, professor, isso aí. E aí, o que acontece? Juntou um com o outro, tá? E aí os dois ficaram estáveis. Apesar de ser íons, eles ficaram estáveis, porque juntou um com o outro, e cada átomo de sódio, ele transferiu um átomo para o cloro. E aí, o sódio, ele ficou com 8 elétrons na última camada, junto com cloro, com 8 elétrons na última camada. O sódio perdeu uma camada, e o cloro ele não perdeu nenhuma camada, não, mas ele ganhou um elétron. Tudo bem? Ah, não, beleza, entendi agora. Bom? No início é um pouquinho meio... Ah, foi igual a dificuldade com a divisão lá. A gente não está enxergando, né? Bacana. Então, esse tipo esse primeiro tipo de ligação é chamado de ligação iônica.
Elétrons são transferidos de um átomo para outro, dando origem a íons de cargas contrárias que se atraem. Olha o cloreto de sódio de novo. Olha embaixo, a distribuição eletrônica do Na. 1s2, 2s2, 2p3, 3s1. Esse 3s1 está me mostrando o quê? Que a camada 3, a camada 1 tem 2 elétrons, a camada 2 tem 8, eu tenho que somar os subníveis, né? 2, 2, eu somo 2 mais 6, 8. Então, aqui, ó, vou até circular aqui, ó. A segunda camada tem 8 e a terceira camada tem 1 elétron. Então, ele quer perder esse último para ficar na teoria do octeto. E no caso do cloro, que o Z, o número atômico é 17, a camada 3, que é a camada de valência, tem 7 elétrons. Ele quer ganhar 1. Juntou a fome com a vontade de comer, né? O Na estava passeando, encontrou o cloro estava querendo ali, ó, vamos juntar aqui o seguinte, você me passa aí o que está sobrando, está faltando no meu octeto aqui, e seremos felizes para sempre. Casou. Para jogar água, né? Brincadeira. Beleza, pessoal? Apesar da brincadeira aí. Não sei se você foi tão feliz assim, não, professor. Já estamos tocando na vida aí, viu? Casou, né? Brincadeira. Então, essa primeira ligação, chamada de eletrovalente ou heteropolar, é isso aí, ó. A transferência de cloro de um átomo para o outro, um vai ficar cátion e outro ânion, e no fim todo mundo fica com 8 elétrons na última camada do teoria do octeto aí. E aí, ó, fique atento ao fato que o átomo que ganha elétrons vai se tornar o íon com sinal negativo, e que o átomo que perde elétrons fica com sinal positivo. Isso a gente já tinha visto, né? Então, só está chamando a atenção que aquele que ganha elétron vira negativo, o átomo fica negativo, e aquele que perde fica positivo, e a gente já até gravou aqui, o positivo é cátion, o negativo é ânion, tá bom? Segue a mesma regra, né, professor, das transformações, né? Tá? Ele deu alguns exemplos aqui, o amônio, o sulfato, né, o bicarbonato e por aí vai, tá bom? Característica das ligações iônicas. Metais com ametais. Os metais são bastante eletropositivos e os ametais eletronegativos. Por que é eletropositivo, gente? Eletropositivo é aquele que tende perder elétrons, tá? E o eletronegativo é aquele que tendem a ganhar elétrons. É só isso, né? Como que a gente identifica isso aqui na tabela? É o que eu falei, ó. Tabela Na, a tabela 1 e o 2 aqui, ó. O item 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. A gente pegar o potássio, linha 4 aqui, vamos para a linha 4 da tabela. Potássio tende a perder um elétron. O potássio, o K aqui, ó, na quarta linha aqui, tá? Estou enxergando o K aí? Ó, vou fazer uma seta aqui, a quarta linha. O K tende a perder um elétron, o Ca2, o Sc3, ok? Esses são que, se tende a perder elétrons, são eletropositivos. Esses que estão no final da tabela aqui, ó, o cloro, o flúor, o enxofre aqui, ó, o potássio, o fósforo, perdão, né? Tá? E aí? Esses tendem a... O que acontece na última camada dele? Acho que eu falei errado. Eles perdem, né? Não, acho que eu falei errado. Então você falou errado. Você falou que eles perdem. KCASC está sobrando. Eles tendem a perder o elétron, tá? KCASC. No início da tabela aqui, ó, o que aconteceu com o Na? Ele está desenhado aqui, ele tinha um elétron, ele perdeu, ele tende a perder elétrons. E no final da tabela aqui, ó, que é finalzinho aqui, tirando os gases nobres, né? Que é a última azul aí, o cloro, o S, o P,
eles tendem a ganhar elétrons, tá bom? Então, no início da tabela, ele tende a perder, e no final da tabela, tirando os gases nobres, eles tendem a ganhar. Agora, lembra do Até Assim Brasil? Sim. O que é o Até Assim Brasil, hein? É o astato, telufúrio, arsênio, silício e o boro. Isso, e essa classificação é todo esse amarelinho aí, ó, do lado direito. Né? No lado esquerdo, não. É amarelo. Não, isso não é amarelo, isso é um bege, né? O que é esse? Que materiais são os não metais, os ametais. Lembram? Até Assim Brasil, para separar metais de não metais. Ok? Hã? Não, pode prosseguir. Tá bom? Então, a tendência da ligação iônica, ela é somar metais com ametais. Exceção, metais e hidrogênio. Hidrogênio não se enquadra em nada, né? Ele é diferente de tudo. Tá bom? Então, geralmente as ligações químicas ocorrem metais com ametais. Os metais são bastante eletropositivos, e aí o pessoal que falou que era no início da tabela, né? Os metais tendem a fazer o quê? Formar cátions. Quando eu falo formar cátions, é perder elétrons. E os bastante eletronegativos, que são ametais, que estão à direita, próximo ali dos gases nobres, eles tendem a formar ânions. Tá bom? E essa tabela está mostrando melhor, mesmo que em inglês, né? Aqui, ó. Eletronegativo tendem a ganhar elétrons, mais elétrons positivos tendem a perder elétrons. Tá? Eletropositivo, cátions positivo. Ânions negativo tende a ganhar elétrons. Generalizando, metais eletropositivos perdem elétrons, viram cátions. Ametais eletronegativos ganham elétrons, viram ânions. Tudo isso aí que o professor falou. Então, oxigênio. Oxigênio, ele é metal, ele tende a perder 2 elétrons, ele fica ânion menos 2. Tá? O alumínio tende a ganhar 3 elétrons, Al mais 3, ele é eletropositivo, ele é um metal, fica, né, um cátion aí mais 3. Determinação de fórmula iônica. Fórmula íon. Ô, professor. Oi. Só interrompendo o senhor um pouquinho, o senhor pode só no slide anterior, por favor? Porque isso é bem interessante. Ah, tá bom, beleza. Eu vou postar isso para você, tá? Hoje aí, ainda. Fica na aula lá. Consegui, obrigado. Tá vendo que para escrever, né? Olha que legal. O que está acontecendo aqui, né? Primeiro vamos pensar o seguinte: o alumínio. O que está acontecendo aqui, ó? O alumínio ele está com 3 elétrons sobrando na última camada. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente vai ver que o alumínio ele está com 3 elétrons ali na última camada. E na camada mais interna ele tem 8. O que tende a acontecer? O alumínio está doido para desfazer desses 3 elétrons. Está doido. Meu Deus, eu tenho que achar aí alguém para pegar esses 3 elétrons para mim. E o oxigênio está faltando 2. O oxigênio está faltando 2. E aí o que acontece? Nessa fórmula iônica, o que está acontecendo aqui, ó? Os 2 átomos de alumínio dá 6 elétrons. E aí, o que acontece? Ele doou 2 aqui para o oxigênio número 1, e o de baixo doou 2 para o oxigênio número 3. Mesmo assim, o alumínio doou 2 e ainda ficou com 1, e apareceu o oxigênio número 2. Ó. E aí, o que aconteceu? O alumínio inferior doou um oxigênio para esse, doou um átomo para esse oxigênio, e o superior doou um átomo. Então, o que está acontecendo aqui?
O alumínio doou dois átomos para um oxigênio e um para o outro, e o alumínio de baixo doou 2 átomos para o oxigênio e doou um átomo para o outro. E aí sim, todo mundo ficou com 8 elétrons na última camada, ok? Que coisa de louco, né? Vou repetir. Vamos lá. Repetir tudo aqui, ó. Alumínio. Na última camada de valência ele tem 3 átomos e na camada interna ele tem 8. Então, o que o alumínio tende a perder? 3 elétrons para ficar com 8 na última. Ok? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. O que o oxigênio quer fazer? Ele quer receber 2 elétrons. E aí, o que o alumínio fez? O que aconteceu aqui na reação química? O alumínio pegou 2 elétrons e passou para um oxigênio. O outro alumínio de baixo fez a mesma coisa, pegou 2 elétrons e passou para o outro oxigênio. E aí existe um terceiro oxigênio. Para completar, ficar tudo redondinho, esse que sobrou do alumínio superior, ele passou para o oxigênio de baixo, e o outro alumínio de baixo, né, o inferior aqui, passou também para o oxigênio, completando aí essa ligação iônica. Ou seja, ter 2 átomos de alumínio conseguiu passar 6 elétrons para 3 átomos de oxigênio. Entender essa matemática aí é importante, hein? Importante vocês entenderem essa matemática aí. Deixar vocês pensarem. Um pouco complicado ainda, professor. Vamos lá. Vamos pensar só pelo oxigênio. O oxigênio tem, tá vendo que ele tem 6 elétrons na última camada? Tem que localizar aí primeiro. Cadê o oxigênio, né, professor? Vamos mudar a cor da tinta aqui. Cadê o oxigênio? O oxigênio é a letra O aqui, ó. Ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Tudo bem? Certo. Viu que eu fiz uma marcação de vermelho aí nos elétrons? Contei 6 elétrons. Na teoria do octeto, quantos elétrons que o alumínio precisa ter? Para ele ficar ali estável, ficar tranquilo. 8. Então, ele tem que ganhar quantos elétrons? Se eu tiver certo aí, 6, né? Ele tem 6. Ele tem Para 6. completar 8, ele tem que ganhar quantos? 2. 2. O que aconteceu? Tá vendo a setinha do alumínio? Vou até mudar a cor aqui, ó. Até mudar a cor. Então, esse primeiro alumínio, então, o primeiro oxigênio, ele passou 2 átomos e para esse segundo oxigênio ele passou 1, é isso? Isso. Olha só que legal. O primeiro alumínio aqui, eu vou chamar alumínio número 1. Ok? Vou chamar oxigênio A. Vou colocar a letra e número aqui, ó. O alumínio 1 passou 2 elétrons para o oxigênio A. Ok? Certo? Certo. Aí sim, o que aconteceu? O oxigênio ficou com 8 elétrons. Ficou satisfeito. Beleza, valeu. Só que o alumínio ele tem que perder 3 elétrons. E ele perdeu só 2, então ele está precisando de perder mais 1. O que ele fez com esse elétron que estava faltando? Ele passou para o oxigênio B. Tá vendo? Então, o alumínio número 1, ele doou 2 elétrons para o oxigênio A e doou, vou mudar de cor de novo, colocar verde aqui, ó, e ele doou 1 elétron para o oxigênio B. Aí o segundo doou 1 elétron para ele também. Isso. Vamos voltar a cor azul. Entendeu o raciocínio? Sim, sim. Tá? O alumínio precisava de perder 3 elétrons e o oxigênio precisava de ganhar 2. Matemática meio chata aí, mas tudo bem, né? Vamos colocar o alumínio 2. O alumínio 2, mesma coisa, ó. Ele doou para o oxigênio C 2 elétrons aqui, ó. 1, 2. Só que ficou faltando 1 para ele doar. Ele doou para o oxigênio B.
Então, o oxigênio B, ele recebeu um elétron do alumínio 1 e ele recebeu um elétron do alumínio 2. E aí fechou a conta. Ó. Todo mundo ficou com 8, né, porque o alumínio 1 e 2 precisava de perder 3 elétrons, e os 3 oxigênios precisavam de ganhar 2. O oxigênio A ganhou 2 elétrons do alumínio 1, o oxigênio C ganhou 2 elétrons do alumínio 2, o oxigênio B foi meio que parcelado, né? Ganhou um elétron do alumínio 1 e ganhou um elétron do alumínio 2. Segura a onda, travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Seu áudio tá travando. Travando? Melhorou, mas aí... Voltou. Voltou? Melhorou um pouquinho aí essa nomenclatura aí? Ah, filho, vai caminhando, né? Caminhando. Não tem como, porque parece que essa aí já é um pouco mais difícil, né? Aham. De entender. Ah, ok. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos para o quadro. Pode perguntar. O alumínio aí, igual tá o Al mais 3 aí. Uhum. Esse átomo que ele tende a perder, né? O alumínio? Isso. Uhum. 3 elétrons. Isso. E o oxigênio menos 2 lá é o que ele tende a ganhar, receber. Isso. 2. Então isso aí entra essa questão aí por causa das últimas camadas de valência dele? E isso é o que a gente vai fazer agora de exercício. A gente entender melhor, deixa eu encontrar uma tabela periódica aqui. Alumínio, cadê você? 13, certo? Então vamos fazer aí agora. Vai, pega a caneta na mão. Distribuição eletrônica do alumínio e distribuição eletrônica do oxigênio. Vou fazer agora. Eu vou corrigir, hein? Vamos à obra aí. Primeiro vocês. Alumínio número 13 e oxigênio 8. Vamos fazer a distribuição eletrônica para a gente entender melhor isso aqui. Determinação da fórmula iônica. Entender primeiro como que é essa transferência. O exercício é bom também, precisa dar uma despertada, né? Senão chega esse horário e fala, galera. Não, dorme. E não é culpa sua, não, né? Porque o cansaço é implacável. Distribuição 8 e 13, professor. Conseguiu? Fazer a distribuição 8 e 13? Isso, o alumínio, ele tem o número 13, tá? O Z do alumínio é 13. Então, o Z do alumínio é igual a 13. E do oxigênio é 8. O Z do oxigênio é 8. Saiu? Pode falar. Só pode... Espera aí que o professor só vai transferir vocês de quadro aqui. Vamos para o quadro. Mas já pode falar os resultados já, professor? Pode.
O de 8 finalizou com 2P4 e o de 13, 3P1. Ah, bacana. Finalizou, né? O seu que é a atribuição completa. Bom, vamos fazer. Acho que vocês já estão enxergando o quadro aqui. Né? O oxigênio tem 8, né? Certo? Então ele começa aqui com 1. Boa noite. Ele começa com 1S2. Isso. Boa. 2S2. Uhum. 2P4. Opa, 2P4. Bacana. E aí, o que a gente faz? A gente vai somar a camada. A camada K tem quantos elétrons? 2. E a camada L? 6. Se a gente for desenhar a camada do oxigênio, como é que fica, né? A gente desenha aqui, ó. Tem uma camada e tem duas camadas, a camada K e a camada L. Detalhe, a camada externa tem 6 elétrons. Para a minha teoria do octeto, o que teria que acontecer para o oxigênio ficar ali, né, e falar, pô, vou ficar mais, ter uma certa estabilidade. O que tem que acontecer com ele? Ganhar 2 elétrons. Tem que ganhar 2 elétrons. Então, eu sei que o alumínio tem que ganhar 2 elétrons. Então, essa fórmula do lado do quadro aqui, ele está mostrando isso. Ó. Ele está mostrando só a última. Ele está mostrando aqui, ó. Não consegui apagar, não. Ele fez uma representação, deixa eu fazer a representação que ele fez aqui, ó. Ele colocou a letra O e colocou, ó, 2 elétrons aqui, 2 aqui e 2 aqui, ó. Nessa representação aqui, o que significa? Que a camada de valência dele tem 6 elétrons. Faltando 2 ali para chegar na teoria do octeto. Ok? Até aqui bacana? E aí a gente vai fazer a distribuição do alumínio agora. Pode falar? Alumínio. 13. Pode falar. 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P1. 3P1. 3P1 é embaixo, uma coisa. Pô, desculpe. Perdão. Esse horário, né? Dá uns Tá lápis aí. Tá quase, professor, tá quase. 3P1 aqui, ó. Olha que legal. Se a gente for fazer a camada... Tá vendo, professor? Oi? Tá ficando quase bom, tá vendo? Tá até corrigindo. Viu? É isso aí, ó. Eu só tava testando você agora. Ó, o K tem 2. A primeira camada tem 2 elétrons. A camada L tem 8. Opa! Esse L aqui. Ficou muito estranho. O L tem 8. E a camada M tem 3. E olha que interessante. Então, se a gente desenha aqui com uma cor diferente, vou pegar um roxo aqui. O alumínio, ó, a primeira camada tem 2, a segunda camada tem 8 e a terceira tem 3. E aí, gente, aqui que eu começo, né, a perguntar o seguinte ponto. É mais fácil para o alumínio perder 3 elétrons, por quê? Na última tem 3. Na penúltima tem 8. É mais fácil ele ganhar 5 elétrons ou perder 3? Perder 3. Ele já tem 8? Isso, ele já tem 8. Então é mais fácil ele perder. Por isso que colocou a representação do alumínio aqui, ó, 3x. Tendência dele é perder 3. Entendeu? E aí é onde que a gente começou a maquinar aqui, ó. Opa, eu preciso de perder 3 elétrons.
que eu vou fazer? Eu vou dar 2 elétrons para o átomo de oxigênio A, vai sobrar um ainda, e esse 1 eu dou para o B. Entendeu? Só que o oxigênio precisa ganhar 2, né? Então, o oxigênio B aqui ficou faltando, ficou meio manco aqui. Falou, puxa, e agora, hein? Aí já apareceu outro alumínio. O alumínio, 2, ele pegou o oxigênio C e doou 2 elétrons, e ficou sobrando 1, ele passou para o B. Então, o A recebeu 2 elétrons e o C recebeu 2 elétrons direto. O B recebeu 1 de cada. Entendeu como é que ficou essa conta aí? Aqui ficou pior, né? Muito ruim. Eu acho que não vai ter que estudar mais um pouquinho, viu? Não pegou esse feeling, não? Professor, mas aqui, fazendo essa representação aí ele perdendo oxigênio, perdendo, no caso, não, alumínio perdendo esses 3 e indo para o oxigênio, eu teria que acrescentar ele na distribuição? Ah, tá, entendi. Falou, como é que fica a minha distribuição eletrônica, né? Isso, eu teria que demonstrar isso na distribuição? Não precisa não. A distribuição eletrônica aqui, eu quero que vocês entendam a última camada de valência. O alumínio faria isso aqui, ó. Olha lá. Ele perdeu a última camada dele. Ficaria com a 8, tá bom? Sim, essa parte eu entendi. Minha dúvida era só essa mesmo, se eu tinha que representar não vou pedir isso, não. Essa distribuição eu preciso entender como é que essas ligações interferem, tá bom? Opa, tem 3, né? Então, se eu tenho 3, é mais fácil eu perder 3 que ganhar 5. Aí ele passa perto de um átomo de oxigênio, opa, toma 2. Passou mais um, toma o último aqui que estava faltando. Opa, agora eu estou com 8, estou estável. Ô, professor, essas ligações químicas, ela acontecem em todos os elementos? A gente vai estudar em todos? Não, a gente vai estudar as 3, entendeu? Vamos voltar aqui, ó. Hoje a gente está vendo a iônica. Semana que vem a gente vai ver as metálicas e as covalentes. São formas diferentes de ligação aí, tá bom? Tudo bem? Não, tranquilo. Tranquilo? Nesse caso, todos os elementos, a gente vai ver as propriedades dessas 3, né? Como é que elas funcionam. Nesse caso aí, todo mundo é bonzinho. Nesse caso aqui, é uma transferência bem pacífica, né? Tá bom? Então, e como é que fica a representação no final, né? Quando você pega aqui, ó, o AL mais 3, o O menos 2, você simplesmente inverte aqui, ó. Fica L2, O3, ó. Olha que bacana. Que no caso é a fórmula de Lewis. Isso, né? Isso aqui é a representação de Lewis da esquerda, e a fórmula I é muito mais fácil. Então, se você tem um composto que eu chamo um composto X aqui, ó, mais 2, do composto Y, menos 1, como é que vai ficar a fórmula dele? Isso é basicamente uma conta de matemática, mais vezes menos Isso. É uma inversão, né? Y, um que eu não represento, um não preciso representar, X, 2. Eu inverto, ok? Tá vendo que a setinha está invertendo aqui, ó? O O que tem menos 2 e o alumínio que tem 3, ficou Al2, o 2 que é do oxigênio para a fórmula passou para cá, e o O3, que era do alumínio, passou para cá. A fórmula fica assim, AlO2, Al2O3. Bacana? Gente, hoje foi meio tenso, né? Semana que vem a gente começa com um exercício aqui, ó. Eu falo um pouquinho de propriedade, a gente faz o exercício e passa para a segunda ligação química. A iônica é a mais complicada mesmo, tá? A gente vai ver que a covalente e a metálica é mais simples e dá tempo da gente praticar, né, e não ficar tão denso igual ficou hoje. Eu sei que hoje ia ficar um pouquinho mais denso mesmo, tem dia que quer mais conteúdo, né? Fica um pouquinho mais denso. Mas semana que vem a gente volta para o exercício para a gente entender
melhor como é que isso vai se relacionar com a gente, tá bom? Fiquem preocupados, não. Porque o dia que tem muita matéria, vocês ficam, nossa, meu Deus, é coisa do outro planeta, tô lascado. Não, não tá, não. Semana que vem a gente faz exercício e tira essa ansiedade, tá bom? Bacana? Fechou aí. Se alguém tem nenhuma pergunta... O bagulho tá louco. Entendi. O pessoal tá tenso demais aqui, o bicho tá pegando o torneio. Não, semana que vem exercício. Coloca o nome aí, antes de sair, que eu saio 55 vezes aqui e volto de novo. Eu perdi o histórico aqui. Gente, muito obrigado, bom fim de semana. Semana que vem nós estamos aí. Tá? Gente, às vezes vocês me mandam mensagem, tem dia que, igual esses 2 dias eu estava em obra, eu não consigo responder. Tá? Não consigo, às vezes eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Não fiquem nervosos, não. Às vezes fica difícil de responder, porque às vezes está o dia inteiro ali, não dá tempo de parar. Mas tendo dúvida, pode me chamar, que o professor responde. Mesmo na mesma hora não, mas sai. Então, beleza. Ô, professor, boa noite, bom descanso. Valeu, professor. Boa noite, gente. Vocês estão cansados. Boa noite. Boa noite.